Nesse contexto em que se fala sobre atualização da Bíblia e no qual pessoas, por não estarem satisfeitas com o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre sexo, põem em dúvida ou até mesmo atacam a inspiração das Sagradas Escrituras, eu gostaria de apresentar o meu ponto de vista sobre a Bíblia. Vamos a eles. Primeiro, os cristãos creem que Deus se revelou à humanidade por meio da sua criação e das Sagradas Escrituras. Segundo, a crença numa revelação verbalizada ajusta-se à visão de mundo do cristianismo. Terceiro, a fé cristã parte da pressuposição de que Deus existe e é pessoal. Não é intrinsecamente absurda, portanto, a ideia de um Deus pessoal se revelar de modo racional a seres pessoais. Quarta convicção. A revelação verbalizada e proposicional é necessária para que os seres humanos conheçam as verdades centrais sobre si mesmos e o universo, que não conheceriam de outra forma. Quinto ponto. A investigação filosófica, sem o auxílio da revelação escrita, não é suficiente para que os seres humanos saibam quem são, de onde vieram e para onde vão. Sexta certeza. A ausência de respostas para as questões existenciais que eu acabei de mencionar torna a busca pela felicidade humana um completo devaneio. Sétimo ponto. Apesar do Criador ter deixado marcas da sua glória na sua criação, os seres humanos jamais souberam tirar proveito da revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Oitavo ponto. O ser humano é uma fábrica de ídolos, conforme Calvino costumava dizer. Vive a criar deuses caprichosos, perversos, incertos, que exigem a prática de bizarrices que inviabilizam a vida daqueles que os adoram. Nono ponto. Os seres humanos são péssimos teólogos. Em razão da fobia que têm de Deus, lhes é mais fácil amar a mãe natureza, que nada pede, do que o Deus Pai, que exige amor. A idolatria pode assumir caminhos opostos. Pode tanto domesticar a Deus quanto transformá-lo num diabo. Décimo ponto. A fim de que a visão do ser e dos atributos de Deus não se tornasse mera projeção humana, aprove ao Criador, pelo seu infinito amor, revelar-se aos seres humanos por meio das Escrituras, que são os óculos, olha aí, por meio dos quais enxergamos o que nos era imagem difusa. 11º ponto. Deus não permitiu que permanecêssemos na escuridão. Eu morro por isso. 12º ponto. A revelação se fez necessária porque, além de carecermos de respostas para a perdição metafísica que experimentamos, precisávamos de respostas para a perdição moral. 13º ponto. Somos maus e carecemos de saber como nos reconciliarmos com o Deus que pede de nós o justo, santo e razoável que, infelizmente, nos recusamos a dar. Que pode ser sintetizado numa palavra: amor. 14º ponto. A revelação escrita nos mostra o caminho da reconciliação da criatura com o Criador. 15º ponto. A mensagem central da revelação escrita é Cristo, o Salvador, que a este mundo veio, enviado por Deus para nos apresentar o caminho da redenção. 16º. A mensagem de Cristo chama-se Evangelho, por meio do qual ele nos diz que o Rei do Universo quer transformar rebeldes em filhos e filhas. Para tal, contudo, é necessário que os que se rebelaram deponham armas. 17º ponto. Cristo não veio ao mundo como um novo legislador, mas como um redentor que, pelo seu sangue, oferece perdão gratuito ao que se arrepende e crê. Só sabemos disso através da Bíblia. 18º ponto. Pela fé no Cristo revelado pelas Escrituras, nos livramos da culpa e do terror da morte. 19º ponto. Os cristãos têm verdadeiro encanto pela Bíblia. Sua credibilidade, simetria, autenticidade, poder de transformar vidas, harmonia, consistência interna, entre outras qualidades mais, os fazem tê-la como plenamente inspirada por Deus. 20º lugar. Vamos lá.
Me acompanhe. Eu creio que eu estou seguindo um encadeamento de raciocínio lógico. Os autores bíblicos se apresentavam como divinamente inspirados. Ponto 21. Cristo tinha o Antigo Testamento como seu livro de cabeceira e prometeu que cooperaria com seus discípulos a fim de que suas palavras fossem preservadas por eles. Daí surge o Novo Testamento, no qual em cada página percebe-se a rubrica divina. 22º lugar, as qualidades da Bíblia não são evidentes a todos. 23º ponto, a própria Bíblia afirma que suas verdades só podem ser apreciadas pelos que foram transformados pela graça de Deus. Suas doutrinas são loucura para o ser humano natural. 24º ponto. O amor pela mensagem das Escrituras resulta de uma operação do Espírito Santo no coração e mente dos seres humanos, mediante a qual eles, com encanto e louvor, contemplam a beleza da revelação. 25º lugar. Tem de haver uma correspondência entre a revelação e o espírito humano a fim de que o poder transformador do Evangelho seja experimentado. É como contemplar uma obra de arte. Sem senso artístico não haverá experiência estética. 26º lugar. A Bíblia é a única regra de fé e prática dos cristãos. A ela apelam quando divergem sobre doutrina e ética. 27º ponto. Embora os cristãos reconheçam a complexidade de certas porções das Escrituras, declaram que elas são claras quanto às suas verdades centrais. 28º ponto. É dever do cristão estudar em espírito de oração as Escrituras e não se sujeitar à interpretação de teólogos, clérigos, concílios, se essa não for uma exigência de sua consciência iluminada pelas próprias Escrituras. 29º ponto. A compreensão das Escrituras por parte da Igreja avança com o decorrer dos séculos. Presta atenção. O que era obscuro para uma geração torna-se claro para outra. 30º ponto. Cristo prometeu que o Espírito Santo assistiria a igreja na sua busca pela compreensão do texto inspirado. 31º ponto. Olha aí, eu estou quase procurando uma catedral aí para fixar minhas teses. Vamos lá. Honra a promessa de Cristo e exerce com prudência o seu ministério de ensino, o pregador que sujeita o que fala ao ponto de vista comum das gerações passadas de cristãos. 32º ponto. Jamais devemos cometer o erro de confundir nossa interpretação da Bíblia com a própria Bíblia. 33º ponto. As Escrituras apresentam preceitos morais e doutrinas. Jamais devemos dissociar a prática do cristianismo dos motivos para a prática do cristianismo. 34º ponto. As doutrinas iluminam os preceitos morais e a observância em amor dos preceitos morais prepara o coração para o discernimento e apreciação da verdade teológica. 35º ponto. As Sagradas Escrituras revelam não apenas os princípios morais que regem a vida dos que amam ao seu Criador, mas também a sua aplicação prática. Portanto, elas não apenas falam sobre amor, mas igualmente falam sobre os resultados concretos da prática do amor. 36º ponto. Nesse sentido, não há o que retirar nem pôr da palavra revelada. Por mais que seja custoso e culturalmente ofensivo que a igreja tenha a dizer ao mundo com base na sua reta compreensão da verdade. 37º ponto. A compreensão da aplicação dos princípios morais do cristianismo tem sofrido mudanças ao longo dos séculos. Toda geração de cristãos lida com iniquidades culturais para as quais cristãos, fazendo uso indevido das Escrituras, a elas justificam. Vide, escravidão, segregação racial, machismo, absolutismo, universo geocêntrico, exploração da mão de obra da classe trabalhadora, regimes de exceção. 38º ponto. O amor faz a interpretação e aplicação do preceito ético empacar e avançar. 39º ponto. Nenhum cristão, sendo assim,
deve lidar com a interpretação dos preceitos morais das Escrituras a partir de uma mentalidade progressista ou conservadora. A verdade e o amor compõem o espírito da mente do cristão, o motivo que a governa, reinando soberanos sobre preferências ideológicas e conduzindo-os à intrépida aplicação da verdade. 40º ponto. Na busca por um cristianismo que não esmague a cana quebrada e não apague a torcida que fumega, temos de ter o cuidado de não arruinarmos a identidade da igreja, tornando-a indistinguível da sociedade não cristã. 41º ponto. Jamais devemos interpretar as Escrituras de modo a fazer violência às próprias Escrituras. A Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. 42º ponto. O Cristo crucificado é a chave de interpretação da Bíblia, como tanto enfatizou Martim Lutero. 43º ponto. Pregar a Bíblia não é o mesmo que pregar o Evangelho. Ensinar a Bíblia sem proclamar o Evangelho adoece, corrompe e mata. Ambientes psicopatológicos são criados e pessoas acabam praticando com avidez aquilo que do púlpito é condenado. O púlpito da igreja não pertence a Moisés, mas a Jesus Cristo. As Escrituras alertam quanto ao fato de que a lei não santifica, exceto se for pregada no espírito do Evangelho. 45º ponto. A igreja não foi chamada para proclamar ao mundo moralidade, mas para pregar o Evangelho. 46º ponto. É heresia esperar que não cristãos se comportem como cristãos. Há preceitos morais das Escrituras que somente fazem sentido para os cristãos. 47º ponto. A Bíblia nas mãos de um pregador que não obteve formação teológica adequada é como uma navalha nas mãos de uma criança. 48º ponto. Há um exclusivismo na mensagem de Cristo. Ele é caminho, verdade e vida. Contudo, nenhum discípulo foi autorizado por Cristo a ser intolerante e grosseiro com aqueles que divergem do cristianismo. Vale lembrar, a forma como defendemos a inspiração da Bíblia pode denotar que temos a cabeça melhor do que o coração. Ortodoxamente mortos. 49º ponto. Os demônios creem na inspiração da Bíblia. E, por fim, alguém defender publicamente a inspiração da Bíblia, enquanto ao mesmo tempo usa a Bíblia para defender projeto de poder político, cujos princípios e práticas negam o que a Bíblia ensina, é contradição diabólica que arruína a causa do cristianismo onde quer que seja. Não há nada que mais endureça o coração dos homens do que a defesa e proclamação da Bíblia sem o poder do Espírito Santo. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Muitas vezes observa-se pessoas com boas ideias sobre os problemas sociais do Brasil e políticas públicas que devem ser implementadas para debelar a miséria, a péssima qualidade dos serviços públicos, a concentração de riqueza, entre tantos outros males mais, mas que, ao mesmo tempo, estou falando de gente de dentro da igreja, que tem um péssimo conceito das Sagradas Escrituras. Enquanto que aqueles que defendem a inspiração das Sagradas Escrituras são uma tragédia do ponto de vista da sua aplicação aos problemas que nós enfrentamos no nosso país. Por isso, quem fechou incondicionalmente com a Bíblia experimenta uma profunda solidão no Brasil. Você é rechaçado pelos dois lados. Ficar com a Bíblia significa desagradar conservadores e progressistas, a esquerda e a direita. É isso. Bom, se tudo que você ouviu faz sentido,
eu gostaria de pedir que você se juntasse a mim nesse ministério, nessa luta por apresentarmos talvez uma terceira via. Não estou falando de uma nova denominação, nenhuma coisa que está acima dos demais, e nem quero que os que pensam desse modo se considerem como aqueles que ocupam uma posição privilegiada na igreja ou no país, sabe? E que conseguem ver o que ninguém mais consegue enxergar. Longe disso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de alguma coisa que saque os cristãos desses extremos tão deletérios para a vida da igreja e para a própria alma do crente. Então, eu peço que você se junte a esse ministério de ensino. Como que você pode fazê-lo? Vai lá no meu YouTube, na descrição desse vídeo, e veja lá as formas por meio das quais você pode contribuir, tá bom? E me ajudar a espalhar essa mensagem para o país. Um forte abraço. Deus te guarde.